Deixa eu falar pra você que o Vasco tá correndo atrás de um zagueiro, ele joga no exterior, o Vasco tá na boca miúda, tá no sigilo, tá no sapatinho, mas muito em breve o Vasco vai anunciar esta contratação. O Vasco que oficialmente hoje anunciou o Emerson Rodrigues, que veio emprestado do Inter Miami, passou pelos exames clínicos. O Vasco, portanto, já tem 4 jogadores anunciados de maneira oficial, né? O Emerson Rodrigues, o Felipe Coutinho, o Alex Teixeira e o Souza. A documentação do Emerson Rodrigues só poderá vir a partir da próxima quinta-feira, quando se abre a janela de transferências nos Estados Unidos. Então, o Emerson Rodrigues ainda não tem condições de jogo. Uma outra informação, o atacante Cleiton, que o Vasco contratou junto ao Casa Pia e que teve poucas oportunidades, né? Ele entrou em 8 jogos pelo Vasco, 2 vezes como titular, não marcou nenhum gol. O Vasco está emprestando o Cleiton ao Rio Ave de Portugal. Ele desembarca amanhã, faz os exames clínicos no Rio Ave e vai ficar emprestado. O Vasco assim dá uma enxugada, né, na folha salarial. Deixa eu voltar na Goiânia com o repórter Humberto Castro. Ô Baran, encerrada, portanto, a entrevista do Wagner Mancini, o técnico do Atlético. Este é o Felipe, da Rádio Bandeirantes. O que você achou da entrevista do Mancini, Felipe? Boa entrevista, né? Boa entrevista. O Wagner Mancini não costuma medir palavras, né? Não é aquele treinador que pensa exatamente o que vai falar antes, mede, não vou falar isso, não vou incomodar. Ele já disse que o Atlético, até uma frase que me chamou bastante atenção, eu não tô focado agora em ter boas atuações, eu quero somar pontos. O Atlético, 11 pontos apenas nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Então o Mancini deixa claro, antes da atuação, o Atlético precisa pontuar. Pois é, eu perguntei pra ele sobre o Vasco, ele até não falou muito do adversário, só elogiou, falando da recuperação do time. E ele está extraindo alguma coisa do Vasco através de um vídeo que o pessoal está assistindo agora aqui na sala de imprensa. Por isso estamos aqui do lado de fora. Veja então esse trecho do Mancini. Daqui a pouco tem vídeo aqui. Você está estudando muito o Vasco, que deu uma reagida aí agora, tá uma confiança danada. E aí eu queria te perguntar sobre isso, né? Como é que você vê o crescimento, o momento desse adversário? E se é um outro complicador, o fato do Atlético ter que abrir um pouco mais a presença de torcedores vascaínos, está bem mais confiante que a torcida do Atlético, se pode igualar ali no jogo, enfim. A gente vai ter que igualar, né? Nós sabemos que o Vasco é um time que tem muita torcida, né? Aqui próximo de Goiânia também. Mas o torcedor do Atlético ele tem que entender que a gente precisa do apoio dele neste momento. O clube vive uma situação incômoda. E a gente tem que reagir no campeonato, né? É óbvio que do outro lado tem uma grande equipe que vive um bom momento, mas todos os jogos são muito parelhos, né? A gente tem que tentar tirar realmente a diferença nos pequenos detalhes, porque o campeonato ele está sendo jogado dessa forma. Você falou até do vídeo, a gente estuda futebol todos os dias, né? Eu chego muito cedo no clube, a gente analisou bem o Vasco, assim como deve estar acontecendo o oposto também. E o que a gente mais precisa é a somatória de pontos nesse momento, né? Eu não estou muito focado em jogar bem neste momento. Eu quero que o Atlético some pontos, porque esses pontos serão necessários para a gente reequilibrar a campanha. Ó, liberados mais ingressos para os vascaínos, 4.200, é isso? É, mais ou menos isso, né? Ali atrás do gol, onde é tradicional, são cerca de 3.000 ingressos, e aquele setor novo, entre 1.000 e 1.500, né? Então vai ficar nessa faixa de 4.200, 4.500. A torcida do Atlético não está muito motivada, mas deve comparecer no local ali destinado. Talvez fica bem próximo do meio a meio de torcida. O Atlético ainda não ganhou em casa nesse Campeonato Brasileiro, hein, Felipe? Pois é, são 7 jogos, 5 derrotas, 2 empates, apenas 2 pontos. É o pior mandante da atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro, um aproveitamento que é menor do que 10% dos seus jogos. Então, assim, realmente é uma situação muito complicada. Mas agora a estreia do Wagner Mancini dentro do estádio Antônio Ascioli, né? Tem aquele fator novo de treinador, reforços que chegaram, que também já vão para o jogo. Então, é o tipo de situação que o Atlético tenta fazer para ganhar seu primeiro jogo. Para acompanhar aqui a grande audiência do Leonardo Baran. Boa, Humberto, boas informações aí. E a torcida do Vasco
presente em grande número em Goiânia, né? A princípio os ingressos estavam esgotados, mas por conta de uma alta demanda da torcida do Vasco e pouca demanda da torcida do Atlético, a diretoria do Dragão acabou abrindo aí um espaço maior para que a torcida do Vasco possa comparecer em massa. Eu tenho até relatos de alguns torcedores que já tinham desistido e, sabendo dessa abertura de mais ingressos à disposição, correram atrás, até porque também há muitos relatos de torcedores do Vasco que acabaram comprando ingresso para a torcida do Atlético, até porque estava mais barato, né? A torcida do Atlético pagando 80 e a do Vasco 200. Uma última informação, de fato o Ramon Dias entrou na justiça, lá na FIFA, o Vasco já foi citado e a briga é por conta de 30 milhões, que é o valor que o Ramon Dias está pedindo ao Vasco, por conta de uma possível rescisão contratual. O Vasco garante ter provas de que o Ramon Dias foi quem pediu demissão no vestiário. Cá entre nós, isso não será nada difícil. Se de fato o Ramon Dias pediu demissão no vestiário e falou com os jogadores, basta o Vasco levar ao tribunal da FIFA os atletas que ouviram do Ramon Dias o técnico falando que de fato ele estava pedindo demissão. Não é uma tarefa muito fácil, porque o departamento jurídico lá, os advogados do Ramon Dias vão alegar que os jogadores do Vasco, que são funcionários do clube, não podem testemunhar, porque estariam, nesse caso, favoráveis ao patrão. Mas é uma briga judicial. O que a gente sabe é que, moralmente, o Ramon Dias está no lixo. Ele pediu demissão e agora quer uma grana de uma multa rescisória, como se o Vasco tivesse demitido ele. Então tá aí, né, família? Ficamos aí com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que tá perto de... não tá perto, mas o Vasco da Gama tem interesse na contratação aí do zagueiro IR Minas. Se você acha que é uma boa contratação para o Vasco, se o Vasco deve ir atrás desse zagueiro, deixe aqui no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Super importante a sua participação. Ficaremos agora aqui com novos vídeos da tarde. Tem mais vídeo, espero te ver lá. Um grande abraço no coração. Até mais. Tchau, tchau. Fui.